Boa noite, estamos começando mais um programa Realidade aqui na sua APTV e hoje estou recebendo a visita da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Espírito Santo do Pinhal, a senhora Beth Spinelli. Tudo bom, Beth? Tudo Boa bom, noite, é um Cícero? prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu. Beth, vamos começar. Você é funcionária pública municipal há quanto tempo? Bom, eu sou professora da rede municipal infantil há 29 anos. Você gosta da profissão? Você se dá bem com os alunos? Como é a profissão da professora municipal? Bom, é um sacerdócio, né? Você ser professora infantil. Que a pré-escola, o maternal, são as professoras que vão dar as primeiras noções para os alunos. Então tem que gostar muito, tem que ter vocação para ser professora. Você trabalhar pela renda, pelo dinheiro, hoje em dia não está compensando em lugar nenhum. Então, ainda mais no magistério, que é uma carreira ingrata. Então você tem que trabalhar com amor, gostar do que você faz. Beth, vamos começar então a falar um pouquinho do sindicato. De onde surgiu a sua aptidão, a sua vontade de querer ser, né, presidente do sindicato dos funcionários da prefeitura? Bem, como professora, eu estava acomodada na minha sala de aula, mas depois eu tive um contratempo com um prefeito, não o atual, né? O Dr. Paulo, uma pessoa excelente. Tive um contratempo com esse prefeito por motivos de estar defendendo a categoria, né, dos professores numa atribuição de aula que eu achei injusta, e nós tivemos esse desafeto. Eu achei que eu resolveria meu problema me afastando da prefeitura. Então eu peguei um afastamento sem vencimentos por 3 anos. Mas continuava com as outras professoras, com os outros funcionários, assim, acontecendo, né, essas injustiças. E a gente de mãos atadas, às vezes se procurava sindicato, uma vez numa dessas discordâncias com a atitude entre sindicato e prefeitura, eu liguei para o sindicato, né, o presidente na época falou para mim, olha, se você não está contente, desfilie. Eu falei, vai ser o que eu vou fazer. Então, eu não encontrei apoio. Eu me desfiliei do sindicato, me afastei da prefeitura. Mas eu falei, não é justo. Há tantos anos eu estou na prefeitura, a gente está batalhando para ter tanto uma educação melhor, como ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque você trabalha, ninguém trabalha hoje em dia por esporte. Então, a gente trabalha porque realmente precisa. Falei, não é justo isso. Eu vou voltar e vou, então, já que eu não estou contente com as atitudes que o sindicato estava tomando, eu vou me candidatar. Então, quem sabe, se um dia, se for eleita, eu consiga fazer alguma coisa pela categoria do servidor municipal. Então, eu retornei à minha sala de aula, né? Eu poderia ter renovado esse afastamento, mas eu optei por retornar à sala de aula. Me filiei novamente ao sindicato assim que voltei, né? Porque o estatuto ele prevê que você tem que ter no mínimo 2 anos de filiação para você se candidatar a um cargo eletivo. E foi aí que eu comecei já, né, com essa intenção. Aí, como eu era muito brincalhona, todo mundo fala, imagina, você está brincando, você está tirando onda que você vai ser presidente. Eu falei, não, eu vou ser. Não sei se você sabe, Cícero, o meu pai, ele foi um dos fundadores do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, essa coisa de sindicalismo já vem. Já está no sangue. Já está no sangue. Então, foi onde eu falei, não, eu vou me candidatar, se eu ganhar, eu vou trabalhar, né? Hoje, como eu disse, quando eu fui eleita, né? Perguntaram, e agora? Eu falei, gente, eu tenho um espelho na minha casa, que foi meu pai. E a pessoa que mais cobra em relação ao sindicato é ele, porque ele começou com a associação dos metalúrgicos, depois transformaram em sindicato, batalhou muito para isso. Na Revolução de 64, ele foi preso por ter sido líder político, né, líder sindical. Então a gente já cresceu nesse ambiente. Né? Eu me lembro de pequena, meu pai me levava ao sindicato à noite, porque ele trabalhava durante o dia todo, né, na indústria de máquinas Federig, e à noite que ele se dedicava ao sindicato, e às vezes a gente tinha oportunidade de ir com ele. Então isso aí foi crescendo, né? Foi germinando essa semente.
E como você encontrou o sindicato? Como foi, antes da gente falar como você encontrou o sindicato, como foi a disputa eleitoral, a eleição, como foi conquistar o voto dos funcionários públicos, como foi chegar no funcionário público e disputar uma eleição e falar, olha, eu quero melhorar, eu quero fazer melhor, né? Para fazer com que os funcionários acreditassem em você, na sua proposta. Bom, foi complicado. Nós passamos por 2 eleições, né? Eu já estou no meu segundo mandato. Certo. Na primeira, que eu me lancei, eu era pouco conhecida. Eu era conhecida no meio do professor, né? Todas as professoras me conheciam. Então foi difícil mesmo você chegar. Foram debates em rádio. Acredito que o rádio ajudou bastante, né? Quando a gente começa a contar a história da gente, porque eles conhecem a Beth professora. A Beth advogada, né? Mas a Beth professora, antes dela ser professora, ela é funcionária pública. Então, o que eu queria para mim é o que eu quero para a categoria. Com certeza. É óbvio que conquistando para a categoria, eu estou conquistando para mim também, né? Então, a primeira eleição nós éramos em 3 chapas, né? Tinha a chapa da atual presidente, a chapa 2, eu era a chapa 3 na época. Nós saímos, eu bati de setor em setor, fui me apresentar, mostrei meu projeto de trabalho, a minha proposta, o que eu pretendia fazer, né? E uma das minhas propostas seria resgatar o crédito, porque o sindicato mantém convênio com o comércio local. E na época nós estávamos, assim, o funcionário estava muito desacreditado. Várias lojas tinham encerrado o convênio com o sindicato, poucas estavam ainda vendendo para o funcionário. E tínhamos também que estruturar o sindicato. Então, o que eu propus no meu primeiro mandato, eu cumpri tudo. E foi muito interessante a primeira eleição, porque a gente sempre ouve falar que não se perde por um voto. Aí eu perdi, mas eu perdi por um voto na primeira. Só que aí constatando, olhando, somando cédulas, né, e assinaturas, deu diferença de uma assinatura menos do que cédula. Reuniu-se uma junta interina, um conselho para ver vai anular, não vai, mas só o fato de ter essa ilegalidade já teria que ter anulado. Aí essa junta provisória resolveu anular aquela eleição para dali 15 dias fazer outra. Então foi aonde eu ganhei, porque na primeira eu tinha perdido por um voto, né? Então tinha a chapa 1, que era liderada pela atual presidente, e a chapa 3, liderada por mim. Então a diferença foi de um voto. Tendo um segundo turno, né, vamos dizer assim, eu ganhei, então, com uma diferença mínima de 15 votos, mas eu ganhei. O que eu propus no meu programa de trabalho, a minha diretoria cumpriu e partimos para a reeleição, né? Que foi novamente 3 chapas, né? Eu para a reeleição e mais 2 chapas concorrendo com a gente. Teve alguns tumultos nessa também, porque a chapa 3, o encabeçador, ele não conseguiu montar a chapa, embora a gente tinha até mudado o estatuto, né? Porque o nosso estatuto antigamente, a diretoria era formada por 33 membros, hoje ela é formada por 10. Quando foi para a gente estar mudando esse estatuto, nós chamamos, né, as pessoas que a gente sabia que estava com a intenção de ser candidato. Então eu falei, olha, nós vamos mudar o estatuto, porque ele teria que ser atualizado pelo novo código. E o nosso ainda não tinha, e a federação estava cobrando. Certo? Então chamei, foi só o candidato da chapa 2, participou das reuniões, deu palpite, porque a figura do vice, naquele primeiro estatuto que eu apresentei para ele, não estava incluída a figura do vice. E ele achou que seria pertinente estar colocando o vice, na falta do presidente, o vice estaria assumindo. Liguei para a federação falou, não, tudo bem, ele pode estar, vocês façam o quadro da diretoria como vocês acharem, né? Então, conversando, acatei a ideia dele, colocamos a figura do vice, o estatuto passou por uma aprovação de assembleia, chamei a assembleia com publicação em edital, em jornal, pelo rádio também.
O candidato da chapa 3 também não apareceu na Assembleia. Eu vou pedir um minutinho para você, Beth, para a gente ir para o nosso comercial. E daqui a pouco você continua falando mais da segunda eleição. Vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com a Beth Spinelli falando um pouco mais sobre o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo aqui com a Elizabeth Spinelli, que é a presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Espírito Santo do Pinhal. Mas você contava para nós que houve a modificação, né, do estatuto, né, que dos prováveis candidatos a presidente do sindicato não compareceu nem na Assembleia e nem na época na proclamação lá do estatuto, né, onde foi devidamente publicado, tudo certinho. Né? E aí você disse que teve uma pequena confusão. Qual foi essa confusão? Exato. Aí o estatuto ele diz que você tem que publicar o edital em jornal de grande circulação na base territorial, certo? Hoje o nosso sindicato ele estende base em Santo Antônio do Jardim. Então Sindicato dos Funcionários Municipais de Espírito Santo Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Como nós somos filiados a uma federação, a federação que faz as eleições em todos os sindicatos. Então, existe a comissão, né, para a eleição. E eles publicaram no Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que circula em todos os municípios do Estado de São Paulo. Mas eu tomei o cuidado, para que não falasse, eu tomei o cuidado de colocar um aviso em cada departamento, em cada setor e um na sede do sindicato. Certo? Então, abriu-se o prazo para inscrição de chapa, a minha chapa se inscreveu, a chapa 2 se inscreveu em tempo hábil, a chapa 3 não apareceu. Marcamos as eleições para fevereiro, 25 e 26, se não me falha a memória. No dia 25, então, quando íamos sair com as urnas, chegou uma liminar, né, do juiz da comarca de Pinhal, da primeira vara, que ele estava suspendendo por conta da chapa 3 não ter tido tempo hábil para registrar. Certo? Foi dado prazo e que eu não havia obedecido o princípio da publicidade, que era estar colocando no jornal local. Bom, foi contestado até a matéria da competência, porque a própria CLT, a própria Constituição, ela diz que tudo o que visa atrito entre sindicato e servidores, prefeitura e sindicato, é a Justiça do Trabalho. E ele entrou na Justiça Comum. Alegamos aí a competência por motivo de razão de lugar, o juiz não acatou e com isso suspendeu-se a eleição. Não teve então a eleição nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento não. Dia 3 de abril terminaria o meu mandato e teria que começar uma nova diretoria, mesmo porque a gente, além dos conflitos trabalhistas que a gente observa, que a gente está sempre trabalhando em prol da categoria, nós temos uma rede de convênio com a cidade, com o comércio, né? Que nós efetuamos os pagamentos, e aí ia ficar banco, o sindicato ia ficar sem uma representatividade. Então, por bem, né, eu chamei o encabeçador da chapa 2 e falei para ele, olha, a gente pode fazer um acordo, no caso, aceitar que a chapa, porque o que ele está pedindo é o registro da chapa dele. Então a gente aceita que ele registre a chapa, que ele concorra às eleições com a gente, para não prejudicar mais o funcionário. O andamento do e nós estamos, em 1º de abril, já a data base, o limite para que a gente começasse as negociações de acordo salarial. Né? Então ia prejudicar muito o funcionário, por conta desse atraso nas eleições. O encabeçador da chapa 2 foi muito assim, coeso, entendeu